Reencarnação do Deus da Espada Mais Forte. Capítulo 294 A Tormenta de Espadas. Embora Shi Feng tenha perdido para a Serpente Balrog em um confronto direto, a explosão de chamas trovejantes, a habilidade que ele usou, não era apenas uma poderosa habilidade destrutiva. Era também uma habilidade de controle. No entanto, a Serpente Balrog era um monstro de elite especial. Ela possuía um certo grau de resistência a habilidades de controle. Assim, a explosão de chama trovejante de nível 7, que originalmente deixava os inimigos atingidos em estado de desmaio por 5 segundos, conseguiu incapacitar a Serpente Balrog por apenas 3,5 segundos. Para jogadores comuns, 3,5 segundos podem não parecer muito tempo. Para Shi Feng, no entanto, foi tempo suficiente. Lâmina de vento. Shi Feng chegou instantaneamente diante da Serpente Balrog. Simultaneamente, sua velocidade de ataque recebeu um aumento de 30%. Contudo, Shi Feng ainda não estava satisfeito com isso. Ele então ativou a habilidade adicional da Sombra do Purgatório, o Poder do Purgatório. Poder do Purgatório. Quando ativado, aumenta a velocidade de ataque em 100% e o dano causado em 30% por 15 segundos. Tempo de recarga: 2 minutos. Shi Feng então ativou o golpe dos 9 dragões. 12 fantasmas da lâmina abissal surgiram repentinamente, flutuando ao redor de Shi Feng. Cada fantasma era capaz de causar 40% de dano por 30 segundos. No entanto, possuía um longo tempo de recarga de 5 minutos. Shi Feng brandiu suas duas espadas com toda a sua força. Além dos 12 fantasmas da lâmina abissal que ele controlava, um total de 14 espadas cercavam e atacavam freneticamente a Serpente Balrog. Em instantes, a caverna se encheu de imagens de espadas dançando ao redor. 14, 28, 56, 112. Inúmeras imagens de espadas brilharam no ar, formando uma tempestade de espadas que devorou a Serpente Balrog por inteiro. As espadas de Shi Feng golpearam o corpo da Serpente Balrog uma após a outra, cada golpe causando cerca de menos 500 de dano. Além disso, quase metade dessa saraivada de ataques resultou em acerto crítico, cada um causando cerca de menos 1000 de dano ao monstro. Entretanto, cada um dos fantasmas da lâmina abissal também conseguiu infligir mais de menos 200 de dano à Serpente Balrog. O dano total dos 12 fantasmas era ainda mais assustador do que o do próprio Shi Feng. Como se as comportas dos 150.000 PV da Serpente Balrog tivessem sido abertas, a Serpente Balrog perdeu PV incessantemente. Em apenas 3,5 segundos, os pontos de vida da Serpente Balrog já haviam caído para 61%. Quando a Serpente Balrog recuperou a consciência, soltou imediatamente um rugido enfurecido. Nesse instante, porém, Shi Feng apontou a lâmina abissal para a Serpente Balrog. Ainda não é hora de você acordar. Shi Feng lançou ligação abissal na Serpente Balrog imediatamente. Se ele permitisse que a Serpente Balrog revidasse, todos os seus esforços anteriores teriam sido em vão. Num piscar de olhos, 9 correntes negras como breu emergiram do chão, envolvendo e prendendo rapidamente a Serpente Balrog. Enquanto isso, a Serpente Balrog nada podia fazer além de rugir de raiva, assistindo impotente espada após espada perfurar seu corpo, ceifando continuamente seus pontos de vida. O vínculo abissal tinha uma duração de 4 segundos. Além disso, a resistência da Serpente Balrog a habilidades de controle era completamente ineficaz contra ele. A duração efetiva do vínculo abissal não era reduzida em nada. Ademais, o vínculo abissal reduzia a defesa da Serpente Balrog em 100%, tornando sua poderosa defesa inata totalmente inútil. Agora, cada golpe de espada de Shi Feng causava mais de menos 800 de dano, com um ou outro acerto crítico triplo causando mais de menos 2.500 de dano. Uma série de números impressionantes apareceu acima da cabeça da Serpente Balrog. Antes que o número chamativo de 2.500 desaparecesse, um dano de mais de menos 1.700 pontos surgiu sobre ele. Praticamente um em cada 2 golpes resultaria em um acerto crítico. Entretanto, cada um dos 12 fantasmas da lâmina abissal estava causando mais de menos 350 de dano à Serpente Balrog. Para a Serpente Balrog, esses 4 segundos foram um verdadeiro inferno. Quando a Serpente Balrog escapou das correntes que a prendiam, restavam-lhe apenas 19% de HP. No entanto, Shi Feng já estava preparado para esse momento há muito tempo. Desapareça. Shi Feng ergueu a lâmina abissal cinza prateada. A densa mana do tipo fogo presente nos arredores começou a se acumular ao redor da lâmina abissal, fazendo com que a espada emitisse um brilho ofuscante. Essa era, de fato, a habilidade suprema de Shi Feng, Explosão de Chamas. Explosão de Chamas. Nível 5, requer 4 milhões de XP para subir para o nível 6. Tempo de canalização, 2 segundos. Concentra o poder das chamas em um único ponto e causa 420% de dano ao alvo. Número de ataques, 6 vezes. Tempo de recarga, 3 minutos e 30 segundos. Antes mesmo que a Serpente Balrog pudesse começar a atacar, Shi Feng já havia brandido a incandescente lâmina abissal 6 vezes. Todos os 6 golpes de espada penetraram imediatamente no corpo da Serpente Balrog. Menos 3.310, menos 3.347,
menos 6.784, menos 6.706, menos 3.371, menos 6.754. 6 marcas de dano assustadoras apareceram consecutivamente acima da cabeça da serpente Balrog, eliminando instantaneamente os 28.000 pontos de vida restantes do monstro. Logo depois, o corpo da serpente Balrog começou a desaparecer. E somente após sumir completamente, Xifeng soltou um suspiro de alívio. Sistema. Serpente Balrog derrotada. Sexta prova concluída. Recompensa. 9 milhões expa, 20 pontos de maestria gratuitos e 10 moedas de ouro. Proficiência em todas as habilidades aumentada em 500 pontos. Sistema. Sexta tentativa concluída com sucesso. Deseja iniciar a próxima tentativa? A barra de experiência de Xifeng subiu imediatamente para 41% do nível 21. Se fosse colocado na lista de classificação da cidade do Rio Branco, Xifeng ficaria apenas abaixo de Violet Cloud e os outros. No entanto, ele ainda estava 2 níveis atrás de Black, o atual jogador número 1 da cidade do Rio Branco. Finalmente, consegui cumprir o requisito. Mas devo tentar o 7º desafio? Xifeng olhou para a interface do sistema que mostrava as instruções do desafio. Em segredo, Xifeng pensou em aceitar o desafio. Agora que havia passado pela sexta prova, isso significava que sua tarefa já estava concluída. Ele não precisava mais enfrentar os perigos e aceitar a próxima prova. Além disso, se por acaso ele perdesse a vida no próximo julgamento, certamente sofreria uma penalidade severa. Não se limitaria apenas à perda de um único nível. Para ser sincero, porém, Xifeng estava confiante em suas chances de passar pela 7ª prova. Afinal, ele nem sequer havia revelado a herança do Imperador Negro quando lutou contra a serpente Balrog. Ele definitivamente tinha a força necessária para desafiar a 7ª prova. Após concluir o 6º desafio, Xifeng obteve mais 1.600 pontos de mérito. Se ele concluísse o 7º desafio, poderia obter outros 3.200 pontos de mérito, totalizando 4.800. Essa quantidade de pontos seria suficiente para trocar por um item de raridade épica. A simples possibilidade de obter um item de raridade épica fez com que Xifeng sentisse que deveria tentar. Além disso, Xifeng não tinha mais nenhum fardo para carregar, então por que não tentar? No entanto, Xifeng não tinha certeza de qual seria o preço a pagar caso morresse. Se fosse apenas a perda de um único nível, Xifeng prosseguiria de bom grado para a 7ª provação. Contudo, Xifeng sabia que tal resultado era improvável. A mera penalidade por não concluir a prova dos deuses já era considerada insuportável para os jogadores. Alguns poderiam até mesmo ter que excluir e recomeçar suas contas devido às severas penalidades impostas. Entretanto, as 12 provas eram a prova mais desafiadora do Templo do Deus da Guerra. Seria uma afronta ao Templo do Deus da Guerra se a punição por morrer fosse apenas a perda de um único nível. Enquanto Xifeng hesitava, seu comunicador tocou. Quem ligava era Aqua Rose. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Xifeng. Anteriormente, Xifeng já havia dito a Aqua Rose que não desejava ser incomodado, pois estava prestes a realizar uma missão, e que, a menos que algo importante estivesse acontecendo, ela não deveria tentar contatá-lo. Considerando a personalidade séria de Aqua Rose, se não fosse um assunto extremamente importante, ela certamente não tentaria contatá-lo. Daí a pergunta de Xifeng. A Estrela Negra declarou guerra total contra nós repentinamente, e centenas de membros da nossa guilda já foram mortos por membros da Estrela Negra enquanto estavam treinando. Além disso, a equipe principal, liderada por Dança de Fogo, também foi encurralada pela Estrela Negra dentro da Floresta Folha de Prata. Embora já tenhamos enviado reforços, eles foram bloqueados por membros da Estrela Negra do lado de fora da floresta. O que estou tentando dizer é que, líder da guilda, você precisa contatar imediatamente Gentle Snow e pedir que ela envie algumas pessoas para ajudar a conter Darkstar, para que nossos membros possam aproveitar a oportunidade para salvar Firedance e os outros. Aqua Rose estava extremamente ansiosa naquele momento. Eles já haviam falhado diversas vezes em romper o cerco de Estrela Negra ao redor da Floresta Folha de Prata. Se essa situação continuasse, Dança de Fogo e os outros estariam definitivamente perdidos. Feng Xuanyang, você fez bem. A expressão de Xifeng se fechou imediatamente, um brilho frio e assassino reluzindo em seus olhos. Se Firedance e os outros membros da força principal da guilda morressem algumas vezes, seria uma perda enorme para Zero Wing. Deixando de lado a fama que Firedance e os outros haviam conquistado, perder apenas parte do equipamento que possuíam seria um duro golpe para a guilda. Quanto tempo levaria para recuperarem um equipamento tão valioso? Entretanto, quando Xifeng tentou descobrir quem era o responsável por tal situação, Feng Xuanyang surgiu como o principal suspeito. Feng Xuanyang era o verdadeiro detentor da autoridade em Estrela Negra. Após a rejeição categórica anterior de Xifeng, não seria estranho se Feng Xuanyang retaliasse. Portanto, quem mais poderia ser o responsável pela declaração de guerra de Estrela Negra? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.